Os direitos sociais surgiram como uma espécie de deveres impostos ao Estado em relação à sociedade, sendo direitos de base social. Tem sua origem, primeiramente, na Constituição Francesa de 1791, como uma espécie de alívio público às crianças abandonadas, aos pobres enfermos e inválidos. Na Constituição Brasileira de 1824 e na Constituição Francesa de 1848, cujo preâmbulo referenciava a necessidade de assegurar uma repartição mais justa entre encargos e vantagens sociais. A definição mais clara desses direitos estará contida na Constituição do México de 1917 e de Weimar de 1919, além da Declaração de Direitos Russa de 1918. No Brasil, irá surgir na sua Constituição de 1934. Judicialização significa que questões de larga repercussão política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário e não pelas instâncias políticas tradicionais, como o Congresso Nacional e o Poder Executivo, envolvendo a transferência de poder para juízes e tribunais. A tendência à judicialização dos direitos sociais cresceu em virtude da descrença da sociedade na atuação do Executivo e da perda de credibilidade do Legislativo diante da inefetividade das normas criadas e alteradas por ele, o que acaba levando os indivíduos a recorrerem cada vez mais ao Judiciário para suprir as lacunas deixadas pelos demais poderes. Lacunas essas que são oriundas da dificuldade do Legislativo em elaborar e aprovar leis que são adequadas à sociedade, uma vez que as leis são estáticas, porém, a vida em sociedade caracteriza-se pela sua dinamicidade. Dessa forma, surge uma modalidade de ativismo judicial que se insurge como garantidor desses direitos, através do deferimento das demandas judiciais. Além disso, o que também motivou a procura do Judiciário para a concretização dos direitos sociais foi a sua natureza imperativa. Pois, como é dito no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, as normas definidoras de direitos fundamentais, sejam estes civis, políticos, sociais, econômicos ou culturais, possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata. Assim, estando presente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, quando o indivíduo se sente ameaçado ou sofre lesão a um direito garantido por lei, acaba por intentar ação judicial contra o órgão competente para garantir acesso àquele direito ameaçado ou lesionado. Esse entendimento ganha respaldo na evolução do pensamento jurídico constitucional, que vê no ativismo judicial uma alternativa para o combate à inefetividade das normas constitucionais. Outro fato que também favoreceu a crescente busca pela justiça na sociedade brasileira foi a redemocratização do país, através da expansão do Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Dessa forma, a população tomou conhecimento de seus direitos e passou a identificar a ameaça ou violação a que geralmente estava submetida. Há de se ressaltar também a importância da constitucionalização, onde inúmeras matérias que antes eram deixadas para o processo político majoritário e para a legislação ordinária foram trazidas para a Constituição Federal de 1988, permitindo ao Judiciário o debate sobre ações concretas ou a efetivação das políticas públicas, inclusive dos direitos sociais. Por fim, é dever constitucional do Poder Judiciário, quando provocado, garantir o cumprimento dos direitos fundamentais sem importar desrespeito ao princípio da separação dos poderes, dado que é função típica do Judiciário a realização e defesa do ordenamento jurídico. Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, o Judiciário deverá intervir e determinar ao poder público o cumprimento da obrigação. O Estado democrático de direito não comporta mais uma postura omissiva e passiva do Poder Judiciário. O Judiciário passou de um poder distante da realidade social para um efetivo coautor na construção do futuro da sociedade.